São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos vocês se tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. Gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros. Em vez de falar de direito ou de algum caso jurídico, a gente vai contar uma história. A história de um homem que criou uma música que é conhecida e cantada no mundo todo, mas que morreu sem nunca ter recebido o reconhecimento que ele merecia. E mais do que isso, a história das filhas dele que durante anos sequer sabiam que a música criada pelo pai poderia render para elas um dinheiro que poderia, talvez, mudar as suas vidas. O nome desse homem era Solomon Linda, um cantor sul-africano que compôs e gravou junto com a sua banda a música que anos mais tarde viria a ser regravada na seguinte versão. E alguns anos depois, essa mesma música seria interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Timão e Pumba no filme do Rei Leão da Disney. Mas antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês sentarem o dedo no like, porque isso é super importante para o nosso canal. Além disso, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E, principalmente, deixem o comentário e compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o nosso canal possa crescer. Bora lá? Era uma vez, há muito tempo atrás, um homem Zulu que pegou um microfone na única gravadora da África e cantou 13 notas que viriam a render de 15 a 16 milhões de dólares. Desse valor, ele não recebeu quase nada, nem os descendentes dele, depois que ele morreu na África do Sul. Quem disse isso foi o autor e jornalista sul-africano Ryan Malan, que é quem traz essa história pra gente no documentário chamado Remastered, O Rei Leão e o Músico Esquecido, que tá na Netflix. E antes que alguém comente que eu tô falando o nome do cara errado, é Ryan mesmo, tá? Não Ryan. Enfim, voltando pra história, as notas das quais o Ryan fala são da música Mbube, uma palavra que em Zulu significa leão. Eu não sei nem se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Mas como no documentário eles falam assim, vamos assumir que é mais ou menos por aí. Enfim, a música foi gravada por Solomon Linda and the Evening Birds em 1939. Anos depois, parte dessa mesma música foi usada em outra música, The Lion Sleeps Tonight, que todo mundo aqui conhece. A história começa em 1939, quando Solomon Linda se muda do interior da África do Sul para Joanesburgo. E para entender a história do Solomon, a gente precisa entender o que estava acontecendo na África do Sul em 1939, quando ele gravou a música. Bom, nessa época, que foi antes do início do apartheid, as pessoas negras estavam sendo desalojadas do interior e eles não tinham outra opção a não ser sair das zonas rurais para tentar encontrar emprego nas grandes cidades. E quando chegou em Joanesburgo, o Solomon começou a trabalhar durante o dia com serviços braçais. Só que, nas horas vagas, ele cantava com a sua banda, uma banda de coral chamada de Evening Birds. Essas bandas, esses grupos de corais, ficaram muito populares na época. Era comum que as pessoas que vinham das zonas rurais do país se reunissem e formassem esses corais para competir entre si nos finais de semana como uma espécie de passatempo mesmo. E o Solomon, especialmente, tinha um grande talento como cantor. Ele era muito bom no que ele fazia. Então, quando ele entrou para a banda Evening Birds, foi meio que natural que ele acabasse se tornando o líder dela. E foi assim que em 1939, Solomon Linda e sua banda foram parar no estúdio da gravadora Galo, o primeiro e até então único estúdio de gravação da África do Sul. E foi lá que eles gravaram a música Mbube, em que essa palavra era repetida em coro por todos eles durante a música. Só que, durante a gravação, o Solomon resolveu pegar o microfone e improvisar, cantando notas que iriam entrar para a história. E a música, já naquela época, foi um sucesso. Ela vendeu cerca de 100 mil álbuns, o que em 1939 era um número altíssimo na África do Sul. A música ficou tão famosa que depois de uns 15 ou 20 anos, Mbube se tornou o nome de todo um gênero musical muito popular na África do Sul, por causa de outras músicas que acabavam lembrando a batida e a melodia dela. Inclusive, o Solomon Linda se tornou uma espécie de herói para outros artistas negros na África do Sul que se inspiraram e se inspiram nele até hoje.
A música Mbube também se tornou a música mais famosa de toda a África e, segundo Ryan Malan, é possivelmente também a mais lucrativa, porque ela foi regravada por diversos artistas desde 1939, não só na África do Sul, mas também em outros países, em especial nos Estados Unidos. E aí você pode pensar, bom, se tudo isso aconteceu, se a música ficou famosa no mundo todo e o Solomon se tornou uma espécie de herói no cenário musical da África do Sul, como que ele não ganhou nada de dinheiro com isso? Essa pergunta, gente, só foi respondida em 1999, 60 anos depois da música ter sido gravada pela primeira vez. E por quê? Porque foi nesse ano que a Rolling Stone, a revista, pediu para o Ryan Malan, que nessa época já era um jornalista trabalhando nos Estados Unidos, que escrevesse uma matéria sobre a música do Solomon, que recentemente tinha ficado em alta de novo por ter sido usado no filme do Rei Leão, feito em 94. E também na peça do Rei Leão que tá passando até hoje na Broadway. O Ryan, então, escreveu a matéria, falou sobre o Solomon, sobre todas as regravações posteriores de Mbube e tal. Mas, quando ele chegou no final da história, o Ryan percebeu que faltava uma pergunta a ser respondida. Para onde foi o dinheiro referente a todos os usos, gravações, modificações, traduções, adaptações dessa música? E a resposta para essa pergunta acabou sendo muito, mas muito difícil mesmo de se conseguir do que o Ryan imaginava. O primeiro passo que ele teve que dar para tentar descobrir alguma coisa foi ir, logicamente, até as filhas do Solomon na cidade de Zola, na África do Sul, para ver se elas tinham alguma resposta. O nome das filhas são Elizabeth, Delphi e Filda. E na época também tinha Adelaide, que acabou falecendo de AIDS no começo dos anos 2000. Chegando lá, a primeira coisa que ele viu foi que elas moravam em um lugar extremamente simples. Era uma espécie de favela mesmo, que, por óbvio, não condizia com a casa dos herdeiros de um músico mundialmente famoso. E quando Ryan perguntou para elas se elas sabiam onde estava o dinheiro vindo da música Mbube, elas responderam que só sabiam que a música tinha sido usada fora da África do Sul, mas não sabiam em que e nem para quê. Elas ainda falaram que um advogado branco de Joanesburgo às vezes repassava lá um dinheiro para elas de tempos em tempos, junto com os papéis com as porcentagens de uns tals de royalties da música The Lion Sleeps Tonight. Não preciso nem dizer que a resposta das irmãs Linda pegou o Ryan de surpresa, né? Porque como assim elas não sabiam mais informações de uma música que ficou famosa a ponto de ser usada num filme da Disney, que inclusive é um dos mais famosos do estúdio? Uma das filhas, inclusive, fala no documentário que para ela doeu muito saber que a música tinha ido parar no Rei Leão e que enquanto elas, as filhas do Solomon, estavam passando fome na África, os americanos estavam, nas palavras dela, ficando gordos com o dinheiro do pai delas. Ou seja, em 1999, as irmãs Linda não tinham nem ideia de que a música do pai delas tinha sido usada no filme da Disney. Então, quando se deparou com essa situação, o Ryan decidiu que iria ajudar as filhas do Solomon a descobrir onde tinha ido parar todo o dinheiro da música para que elas pudessem pegar a parte delas que era de direito. E aqui é importante a gente falar um fato sobre a vida do Ryan. Ele nasceu em 1954, na África do Sul, claro, e a família dele, a família Malan, foi a responsável por instituir o regime do apartheid na África do Sul. Assim, claro que não foi a família do Malan sozinha que fez isso, mas o Daniel François, mais conhecido como D.F. Malan, foi o primeiro-ministro do país e foi no governo dele, em 1948, que o regime segregacionista foi instituído. E o Ryan, que é um parente direto do D.F. Malan, conta que cresceu tendo muita vergonha dessa mancha na história da família e desde muito novo ele se juntou a grupos que combatiam o regime para tentar, de alguma forma, se redimir pelos atos da família dele no passado. Só que, quando ele percebeu que o buraco era muito mais embaixo e uma mudança no país ainda era muito difícil, ele meio que acabou fugindo para os Estados Unidos, onde se tornou jornalista e, inclusive, escreveu um livro chamado Meu Coração Traidor nos anos 70, em que ele conta os horrores e as atrocidades do apartheid para tentar chamar a atenção internacional para o que estava acontecendo na África do Sul e, finalmente, tentar mudar alguma coisa. E vamos lembrar que esse regime só teve fim em 94, ou seja, ontem praticamente, quando Nelson Mandela se tornou primeiro-ministro do país. Então, em 99, quando o Ryan estava escrevendo a matéria para o Rolling Stones sobre a música Mbube, essa questão da segregação racial ainda era muito recente e o Ryan resolveu pegar a causa das filhas do Solomon Linda como uma espécie de missão pessoal para tentar, por meio delas, se redimir perante a comunidade negra sul-africana.
E qual foi o primeiro passo do Ryan nessa missão dele? Bom, foi tentar conversar com um tal advogado de Joanesburgo que repassava os valores dos royalties para as irmãs Linda. Acontece que o cara parece que não quis lá muito a conversa e, por conta disso, o Ryan tentou fazer com que outro advogado substituísse esse primeiro. O advogado com que o Ryan foi conversar para tentar fazer essa troca aí foi o Dr. Anru Friedrich, ou como que é que você pronuncia o nome dele. E o Dr. Anru concordou em substituir o antigo advogado para ver o que ele podia fazer para conseguir que os royalties da música fossem passados para as filhas do Solomon. Só que, quando a substituição foi feita, o Dr. Anru teve acesso aos documentos do caso. Ele percebeu que tinha alguma coisa muito errada, porque o advogado entregou para ele só 5 documentos, o que não fazia o menor sentido considerando o número de vezes que a música tinha sido regravada e reproduzida, inclusive fora da África do Sul. E aí, o Ryan e o Dr. Anru viram que não tinham saída a não ser eles mesmos fazerem a pesquisa histórica da música e do paradeiro dos royalties por conta própria. E, fazendo essa pesquisa, o Ryan descobriu que a música Mbube tinha chegado aos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, em 1950, junto com um pacote contendo várias músicas levadas por um musicólogo sul-africano chamado Hugh Tracy, que queria mostrar nos Estados Unidos os sons da África. Inclusive, pelo que dava a entender no documentário, ele tinha boa intenção quando ele fez isso. E quando o Hugh Tracy levou esse pacote de músicas, ninguém em Nova York deu muita bola, porque acharam que era um monte de música estranha de uma cultura que eles achavam inferior. Pois é. E já estavam quase jogando as gravações fora quando um cara chamado Alan Lomax disse que o cantor Pete Seeger poderia se interessar pelas músicas. O Pete Seeger era um cantor de folk americano e quando ele ouviu a música em Mbube, ele se apaixonou por ela e transcreveu nota por nota. E aí vem a pergunta, ele poderia ter feito isso sem autorização do autor da música, do Solomon? A resposta hoje é não, não poderia. Mas naquela época, a música folk nos Estados Unidos era considerada de domínio público, ou seja, qualquer pessoa poderia usar, gravar e cantar essas músicas como bem entendesse, sem a necessidade de autorização. E por que isso? Porque nos Estados Unidos, essas músicas folk são passadas de geração em geração, sem que ninguém saiba de verdade quem criou elas, quem é o autor. É como no Brasil, com músicas folclóricas e músicas de ciranda, como o Ciranda Cirandinho, o Sapo Não Lava o Pé, entre outras. Ninguém sabe quem fez essas músicas, então elas estão em domínio público. E foi assim que o Pete Seeger transformou a música Mbube na que a gente conhece hoje como Wimowe, que foi gravada pela editora americana Folkways. Over and over. O nome só mudou para o Wimowe porque os compositores americanos não conseguiam falar em Mbube e acabaram substituindo por outra palavra que não tem nenhum significado, diferente de Mbube, que quer dizer leão em Zulu. E, em 52, o Wimowe ficou entre as 10 mais tocadas dos Estados Unidos. Quem ficou sabendo do sucesso do Wimowe? A Galo, a gravadora sul-africana que tinha gravado a música original do Solomon. E, claramente, ela não ficou nada feliz com isso, porque ela queria parte dos royalties da música que cabia a eles. Acontece que nos anos 50, mal tinha lei de direitos autorais na África do Sul. E quando a Galo entrou em contato com a editora de Nova York, a Folkways, ela fez a besteira de dizer que Mbube era uma música tradicional. Por conta disso, os americanos entenderam que ela estaria sim em domínio público, como acontecia com a música folk deles. Ou seja, que não seria uma música protegida por direitos autorais. Só que a Galo não queria ficar para trás dos lucros, claro. Então o que ela fez? Ela chamou o Solomon e fez ele assinar uma declaração dizendo que a música era original. Ou seja, que não era uma música tradicional que era passada ali de geração em geração. E ainda fez o Solomon ceder todos os direitos autorais da música para Galo, para a gravadora. Com isso, a Galo e a Folkways chegaram em um acordo. A Folkways teria direito sobre a música Wimowe em praticamente todo o mundo e a Galo teria direito sobre a música na África do Sul e em alguns poucos países perto dela. E o Solomon não teria direito a nada dos royalties. Aí fica a pergunta, foi justo com a Galo e principalmente com o Solomon? Bom, primeiro que em 52 ninguém ia esperar que a música viria a fazer tanto sucesso por tanto tempo. Então, pode ser que a Galo tenha pensado que estava fazendo um bom negócio na época quando assinou o contrato com a Folkways.
Já para o Solomon, a situação é mais complicada. Em 52, ele trabalhava como empacotador de discos na Galo. Então, quando chamaram ele para assinar o contrato de cessão dos direitos autorais, ele não teve exatamente escolha. Ou ele assinava, ou ele assinava. Ou seja, não foi uma coisa justa, até porque o Solomon nunca soube que ele poderia ganhar dinheiro com a música. Então a Galo não foi honesta com ele, no sentido de que escondeu dele uma informação super importante. As próprias filhas dele no documentário falam que antes do Ryan Malan bater na porta delas, elas mesmas não sabiam que poderiam ganhar dinheiro com isso. Outra informação importante é que o Solomon era analfabeto, ou seja, ele não tinha ideia do que ele estava assinando quando cedeu todos os direitos autorais da Embu-B para Galo. A gente tem que dizer também que o Pete Seeger pediu para o seu editor na Folkways que a Solomon fosse avisado dos seus direitos autorais sobre a música We My Way, mas isso nunca foi feito pela editora. Além disso, o próprio Pete abriu mão dos direitos autorais dele, dando para a Folkways o direito de fazer o que ela bem entendesse com a música. Em 1961, a música foi novamente regravada pela banda The Tokens, na versão que viria a ser a mais famosa, The Lion Sleeps Tonight, com a letra que todo mundo conhece. E a música explodiu. Aliás, ela é famosa até hoje. Só que a letra da música não foi feita pela banda, mas pelo compositor George Weiss, que ficou com 50% dos direitos autorais da música. Os outros 50% foram para quem? Para Folkways, que era dona dos direitos autorais de We My Way. E nem preciso dizer que, mais uma vez, nada foi passado para o Solomon. O Solomon morreu em 1962, pobre, sem nunca ter tido conhecimento do tamanho do sucesso que a música que ele gravou em 1939 tinha virado no mundo todo. Agora, a gente pula para 1990, quando a Folkways entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos contra o George Weiss por suposto plágio da música We My Way em The Lion Sleeps Tonight. Assim, tem que dar risada, né? Porque a própria Folkways estava ganhando royalties da música The Lion Sleeps Tonight. Mas, enfim, negócios. A essa altura, nos anos 90, a lei de direitos autorais americana tinha mudado e o Solomon já era reconhecido como autor da obra original, ou pelo menos deveria ser. Mas ninguém no meio dessa ação se preocupou em lembrar que tanto o We My Way como The Lion Sleeps Tonight eram um plágio da música Embu-B, que as descendentes dele tinham direitos sobre os royalties dessa música. Aliás, as filhas dele nem tinham ideia que essa ação existia. Bom, no final da ação, o tribunal reconheceu que o George Weiss era o autor da música The Lion Sleeps Tonight e, por isso, seria o dono de todos os direitos autorais sobre ela. A essa altura do campeonato, o que tinha sido lançado, o filme do Rei Leão, junto com a peça da Broadway, ambos com a música The Lion Sleeps Tonight no meio e ganhando rios de dinheiro com isso. E claro, nada disso estava sendo repassado para as filhas do Solomon. Aliás, nem o nome do Solomon era acreditado como sendo o autor da música original. Então, em 1999, quando o Ryan Malan publicou o artigo dele na Rolling Stone, ele resolveu tomar ações judiciais de verdade para garantir que as irmãs Linda passassem a receber royalties e envolveu tanto a Galo como advogado sul-africano, responsável por ter escrito a Lei de Direitos Autorais na África do Sul, o Dr. Owen Dean, que era o advogado da Galo, para surpresa de 0 pessoas. Só que, desde o começo, essa parecia ser uma batalha perdida, porque o próprio Solomon já tinha cedido todos os direitos autorais para Galo e a Galo tinha feito um acordo de divisão dos direitos autorais com a Folkways, e era praticamente impossível desmanchar esses contratos, mesmo que o Solomon fosse analfabeto e não soubesse de verdade o que ele estava passando para Galo quando cedeu os seus direitos autorais. Isso era justo? A gente já viu que não, mas enfim, é como a lei funciona na África do Sul. Antes que me perguntem, no Brasil a gente teria sim base legal para tentar anular esse contrato que o Solomon assinou com a Galo. Mas, voltando para o caso, a situação mudou quando o Dr. Owen teve, sei lá, uma epifania e se lembrou de uma regra meio que obscura na Lei de Direitos Autorais sul-africana. Uma regra que vinha da legislação britânica de 1911, que dizia que, depois de 25 anos da morte do autor, os direitos dele teriam mais 25 anos de proteção dos direitos autorais para explorarem esses direitos como eles bem entendessem.
Ou seja, depois de 25 anos da morte do Solomon, a cessão que ele fez para Galo deixou de ser válida e os direitos passaram para as filhas dele. Com isso, elas teriam direitos autorais sobre a música Mbube e sobre as derivações não autorizadas dela, Wimowe e The Lion Sleeps Tonight. O Owen escreveu um parecer com essa tese e, com base nesse parecer, a Galo foi conversar com as irmãs Linda, dizendo que pagariam o Dr. Owen Jin, que era caríssimo, para que elas e a Galo pudessem ter direito aos royalties da música The Lion Sleeps Tonight. E com isso, eles resolveram ir atrás de quem mais estava ganhando dinheiro com a música: a Disney. Vamos deixar claro que tanto as filhas do Solomon como a Galo e os advogados sabiam que não seria uma batalha fácil, porque, como o Dr. Anro, o advogado das irmãs Linda, fala no documentário, o orçamento anual da África do Sul inteira é menor do que o orçamento da Disney sozinha. E por causa disso, dessa diferença de poder econômico, a Galo pisou no freio e disse que não bancaria mais a ação com medo de perder o pouco direito que ela ainda tinha nos royalties da música. Com isso, as irmãs Linda perderiam também o Dr. Owen, que era o melhor advogado de direitos autorais da África do Sul. Elas ainda tinham o Dr. Anro, mas ele mesmo diz que não é especialista em direitos autorais e propriedade intelectual e que não teria conhecimento para mover uma ação grande que nem essa. Só que, por sorte das irmãs, numa dessas coincidências do destino, o Dr. Anro esbarrou no aeroporto com o ministro da Cultura da África do Sul, o Paulo Jordan, e conseguiu convencê-lo a ajudar as irmãs e a bancar a ação. Ou seja, elas estavam de volta no jogo. Só que aí veio outro problema. Para que a ação contra a Disney fosse ajuizada na África do Sul, eles precisavam penhorar ou arrestar algum bem da empresa, porque a Disney não tem sede lá. Mas o que a Disney tinha eram 250 marcas registradas no país que, segundo a lei, são também propriedade. Então, eles arrestaram duas dessas marcas, o Mickey e o Donald. Sim, gente, eles fizeram o Mickey e o Donald de reféns. Além disso, eles foram para a mídia, para grande mídia, inclusive internacional, para contar a história das filhas do Solomon. E para a mídia, eles retrataram a Disney como uma empresa má que estava prejudicando uma família pobre da África do Sul. Convenhamos que é possível que a Disney sequer soubesse da existência do Solomon nessa história toda. Provavelmente, e eu aqui só tô realmente chutando, a Disney tenha negociado os direitos autorais da música The Lion Sleeps Tonight com o George Wise, que foi reconhecido como sendo o titular dos direitos sobre a música por um tribunal americano. E achou que estava tudo certo. Mas é claro que quando a história das filhas do Solomon e do próprio Solomon veio à tona, isso não pegou nada bem. Até porque o que fizeram com o Solomon antes mesmo de a Disney entrar nesse rolo todo foi uma grande sacanagem, né? O fato é que poucos dias depois do arresto das marcas e das publicações da imprensa, a Disney entrou em contato com o advogado do caso, o Dr. Owen Jin, e no final acabou oferecendo um acordo. Ela pagaria para as irmãs Linda uma indenização pelo uso da música até então, em uma parcela só, e faria o pagamento de futuros royalties pela reprodução de The Lion Sleeps Tonight ao redor do mundo. Só que tinha uma condição: os valores desse acordo jamais poderiam ser revelados. O que se estima é que cada uma delas tenha recebido cerca de $250 mil. Apesar de a gente não saber os valores exatos, eles deixam claro no documentário que foram menores do que as filhas do Solomon pretendiam receber com tudo isso. Mais do que isso, pelo acordo, esse valor teve que ser colocado num fundo para que fosse administrado corretamente, o que não deixou as irmãs muito felizes. E até hoje, passados anos do acordo, o acordo foi feito em 2006, elas dizem que nunca tiveram acesso à contabilidade desse fundo e só sabem que parte desse dinheiro foi usado para pagar os advogados que trabalharam no caso e também as taxas judiciárias, mesmo que o governo do país tenha dito que pagaria tudo por meio do Ministério da Cultura. Os administradores do fundo, que eram 3, se defendem dizendo que sempre repassaram os dados da contabilidade e que foram transferidas para as irmãs enormes quantias de dinheiro, mas elas sempre ligavam pedindo mais. Inclusive, segundo um dos administradores, as irmãs usaram parte desse dinheiro com bebida. Mas assim, também não que fosse da conta dele que elas iam fazer ou não com o dinheiro que estava sendo recebido.
Enfim, quem tá falando a verdade, não tem como a gente saber, infelizmente. O fato é que Ryan Malek, que se incomoda muito com isso e que queria de fato trazer justiça para a família do Solomon, diz ter visto e revisto todos os extratos bancários das irmãs e dos repasses e que não achou nenhuma irregularidade. Segundo ele, toda a briga por causa do valor do acordo é uma questão de mal-entendidos, de desconfiança de ambas as partes e de expectativas frustradas. Ele diz que as irmãs achavam que ficariam multimilionárias com o caso e que isso acabou não acontecendo. Hoje, os direitos autorais de Mbube já caíram em domínio público na África do Sul e, portanto, as irmãs não recebem mais royalties sobre eles. Ao contrário das editoras americanas, já que nos Estados Unidos, a música The Lion Sleeps Tonight não está ainda em domínio público. De todo modo, o problema dos direitos autorais do Solomon sobre a música original, de alguma forma, acabou sendo resolvido. As filhas do Solomon conseguiram alguma forma de compensação financeira, mesmo que não tenha sido tudo aquilo que elas esperavam e, vamos falar a verdade, que teria sido justo. Mas não é só isso. Como diz um representante da Galo, a África do Sul, como nação, também teve um final feliz. Porque, de certa forma, a cultura deles, a força deles, foi reconhecida internacionalmente. Foi a partir da ação judicial que as irmãs moveram contra a Disney que todo mundo que reproduz as músicas Wimowe e The Lion Sleeps Tonight precisa acreditar o nome do Solomon como autor da música original. Além disso, a história do Solomon Linda pode ser finalmente contada. Para eles, segundo diz o documentário, é como se a música Mbube tivesse finalmente voltado para casa. O que aprendemos com essa história toda? Que nós precisamos nos informar e saber dos nossos direitos para não cairmos em armadilhas, como aconteceu com o Solomon. Claro que ele, na época e na conjuntura que ele vivia, no contexto de vida dele, não tinha como saber o que são os direitos autorais e como ele poderia usar esses direitos a seu favor. Mas você tem. Então, antes de sair assinando contratos por aí, procure alguém que possa te ajudar. De preferência, um advogado especialista no assunto. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E principalmente de compartilharem esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!